Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um culto da família PIB-BH, uma família cheia de esperança, que você faz parte dela. Estou muito feliz com a sua participação. Seja muito bem-vindo mesmo, estou muito feliz. Hoje é o encerramento da nossa série Vida de Rico. Me diz aí se você participou desde o início, qual foi o impacto dessa série na sua vida, as mudanças que essa série provocou em você, porque o que faz uma mensagem, uma série ser boa, não é o quanto o nome dela é atrativo, não é quanto a arte é bonita, não é o quanto a retórica é apropriada, mas é o quanto você pratica, é o quanto você vive, é o quanto você traz esses conceitos para a sua vida prática. É isso que faz toda a diferença, e é para esse nível que nós queremos te levar, é para esse lugar que nós queremos que você possa ser direcionado para uma vida prática, para uma vida real. Quero convidar você a orar junto comigo nesse momento, porque tudo que vai acontecer aqui agora é espiritual. E se a gente não estiver preparado, pode ser que a palavra venha e você não absorva ela no seu coração, pode ser que ela caia num terreno cheio de pedras e morra essa semente. Não é isso que nós queremos de fato que você seja transformado. Então ore conosco, pedindo a Deus que venha falar com você nesse momento. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, primeiro pelo privilégio da gente estar aqui agora, Pai, podendo dedicar esse tempo ao Senhor, te louvando, te adorando, sabe, rendendo graças a Ti, mas também ouvindo essa palavra que o Senhor tem para nós. Quebranta o nosso coração, fala conosco, que seja um tempo assim sobrenatural, Pai. Em nome de Jesus que eu oro, amém. No jogo da vida, o que mais importa é ter dinheiro. Passamos todo o nosso tempo tentando conquistar casas, carros, joias, viagens e ter alguns luxos, porque dinheiro, com certeza, traz felicidade. Mas será que é isso mesmo? E se um dia você perdesse tudo, o que ficaria? Ser rico não tem a ver com o que temos, e sim em como investimos. Deus já te fez rico, só você que ainda não sabe disso. Queridos, ao longo dessa série de mensagens, nós trouxemos aqui vários conceitos, várias lições. Nós aprendemos na primeira mensagem da série, por exemplo, sobre o que é a verdadeira riqueza. E nós descobrimos que o rico de verdade não é aquele que tem dinheiro, porque riqueza na Bíblia é muito mais abrangente. Tem a ver com alguém que sabe qual é o seu propósito. Ele sabe quem é, ele sabe de onde veio, ele sabe o que ele tem que fazer e ele faz aquilo que ele nasceu para fazer. Na segunda mensagem da série, nós falamos sobre o estilo de vida de alguém que realmente é rico. E nós descobrimos que um rico de verdade não é alguém que gosta apenas de receber, mas é alguém que tem privilégio, que sabe que é um privilégio poder dar, poder abençoar. Por quê? Porque ele está cheio. Ele está transbordando, por isso ele pode repartir, ele tem prazer em repartir. Ou seja, rico é aquele que está tão cheio que ele não consegue conter tudo que há dentro dele. Ele abençoa, ele cuida, ele reparte. Por isso o estilo de vida de alguém que é rico de verdade não é o estilo de vida de um buraco negro que busca sugar tudo para dentro de si, tirar proveito das pessoas, não. Alguém que é rico de verdade, nós aprendemos isso em Gênesis, é alguém que cuida, é alguém que cultiva, é alguém que protege, é alguém que traz palavra de direção. Depois nós falamos sobre contentamento, falamos também sobre como investir em renda passiva e que através da honra a Deus nós então geramos uma renda passiva, porque o texto diz: honre ao Senhor com os teus bens e os teus celeiros serão fartos e os teus barris transbordarão. Falamos sobre como investir com ousadia, multiplicando os seus talentos. E hoje nós vamos fechar falando sobre como ter suficiência, como você ser alguém autossuficiente, de onde vem essa nossa suficiência. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 4, verso 11. Filipenses 4, verso 11. Queridos, enquanto vocês vão abrindo a Bíblia, aí separa também do lado um bloco de anotação, um caderninho. Nós vamos trazer aqui vários pontos e eu gostaria que você anotasse para que você possa reter o maior número possível de conhecimento, ou a maior capacidade possível de conteúdo aí, para que você continue crescendo, amadurecendo. Então, por favor, não só separe a sua Bíblia, mas também um bloco de anotações,
pode ser no seu celular, onde for, só não deixa de anotar, combinado? Então vamos lá. Uma das propostas do marketing nos nossos dias é tornar tudo aquilo que é supérfluo em uma necessidade. Entenda isso. Por que que o marketing faz isso? Carlos Lacerda disse que pelo supérfluo, entenda, o homem é capaz de se sacrificar, mas por uma necessidade, ele é capaz de matar e morrer. Ou seja, qual que é a proposta do marketing então? Transformar tudo que é supérfluo em uma necessidade para que você seja capaz de dar a sua vida para consumir aquilo que está sendo vendido. Porque só dessa maneira o marketing vai te aprisionar, de maneira que agora você vai fazer o que for preciso para tentar saciar aquilo que na sua cabeça é uma necessidade, mas que na verdade não passa de algo supérfluo. Mas talvez você me diga, não, Juan, matar e morrer é muito forte, eu acho que eu não sou capaz de fazer isso para conseguir aquilo que eu quero. Não, tem certeza que não? Faça uma breve reflexão sobre a sua vida e me diz, porque você pode não estar matando literalmente alguém ou se matando literalmente, mas olha para a sua família. Será que você não está matando ela apenas para conseguir aquilo que você quer? Tem certeza que você não está se matando aos poucos para talvez manter um estilo de vida acima da média? Querido, você precisa entender como é que o marketing trabalha, como ele nos influencia para que você possa se prevenir. Você precisa entender que hoje o dinheiro ele não tem o valor que a gente imagina que ele tem, ele só é um papel. Aquela nota, na verdade, ela representa quanto de vida você doou para que você tivesse, então, na sociedade um poder de compra. Ou seja, de maneira muito simples para que você possa entender, um iPhone ele não custa R$5.000. Dependendo de quanto você ganha por hora, ele pode te custar um ano inteiro da sua vida. Ele pode te custar 288 dias de trabalho, mais de 2.000 horas da sua vida. Portanto, quando você vai comprar um iPhone, quando você vai comprar uma televisão, você não deve medir apenas em valor monetário, mas quanto da sua vida você se sacrificou, quanto da sua vida você doou para ter aquele produto. E aí no final você tem que avaliar, vale a pena esse produto porque ele me custa um ano? Ele me custa 288 dias fora da minha casa? Vale realmente a pena? A nossa cultura, a gente precisa entender isso. Ela, por natureza, ela estimula o descontentamento. Ela, por natureza, estimula um vazio interno, uma sede, sabe, insatisfação. A maior parte das propagandas, elas servem para gerar esse vazio, como se nós dependêssemos de algo para ser feliz, para ser completo. As propagandas têm dito, olha, você só vai ser feliz quando você andar neste carro, usar essa roupa, comer esta comida. Percebe? É assim que o nosso mundo gira. É assim. Interessante porque você vai lá, compra o produto, satisfaz aquele vazio, mas no ano seguinte eles lançam um novo produto, o vazio é ainda maior, o descontentamento, ou seja, é um ciclo de descontentamento, de maneira que você se torna escravo. Vivemos numa época onde as pessoas estão descontentes com seus empregos e os seus chefes descontentes com seus empregados. Maridos descontentes com as esposas e esposas descontentes dos seus maridos. Pais e filhos descontentes. Querido, sabe por que isso está acontecendo tanto? Porque padrão de pensamento modela comportamento e comportamento autoriza a intervenção espiritual. E hoje no YouTube, na televisão, no filme, na novela, aonde quer que você for, você está sendo bombardeado de padrão de pensamento para modelar o seu comportamento. Quer ver um exemplo? Hoje no YouTube, sabe o que os meninos, as meninas estão assistindo? Adultos brincando com brinquedos. A propaganda mudou. Antigamente é compre um batom. Hoje não. Hoje eles colocam um adulto brincando com aquele brinquedo para poder vender o brinquedo. Só que dessa forma,
a propaganda está gerando dois tipos de vazio ou de descontentamento. O primeiro descontentamento da criança que está assistindo é em relação aos seus pais. Por quê? Porque ela está vendo um adulto brincar e ela percebe que os seus pais não brincam com ela. O segundo descontentamento tem a ver com o brinquedo, porque ela olha para aquilo e ela sabe que não tem. Essa criança já vai crescer num nível de descontentamento muito alto. O que você assiste nas novelas? Por exemplo, a falência das famílias e uma oportunidade de uma aventura romântica. A novela está vendendo para você, família não presta, família não serve para nada, família é um lugar de infelicidade, e está vendendo para você que sim, uma proposta de aventura romântica, mesmo que seja inapropriada, é mais divertido, te deixa mais feliz e mais contente do que viver em família. Percebe o nível de insatisfação que a família está gerando? Nos filmes também não é diferente. Eles estão fomentando o tempo todo na sua vida uma insatisfação, de maneira que você olha para tudo ao seu redor e você não fica feliz, realizado e nem contente. E é por isso que hoje nós vivemos num tempo onde as pessoas estão descontentes com a casa que moram, com o carro que têm, com o animal de estimação, com o seu salário, com o seu corpo, com a vida sexual, com a sua identidade e por aí vai. Agora, o descontentamento, o vazio, a insatisfação é algo tão sério que a partir desse pecado muitos outros são gerados. Do descontentamento surge a cobiça, porque eu não estou feliz com o que eu tenho, eu cobiço o que o outro tem. Do descontentamento surge a ganância, porque eu não estou satisfeito, eu quero cada vez mais. Quanto é o apropriado? Só mais um pouco, e assim eu vou me movendo. Do descontentamento surge a inveja, porque minha vida não está legal, eu invejo a vida do outro. Do descontentamento surge desonestidade, soberba, orgulho, murmuração e por aí vai. Por isso eu quero te dizer algo muito sério: o descontentamento mata. Mata a sua alegria, mata a sua paz, mata a sua felicidade. O descontentamento é como um câncer que vai te consumindo aos poucos, e ele vai te matando. E ele vai matando também a sua família, a sua saúde, o seu prazer pela vida. Agora eu pergunto, é assim que você quer viver? É assim? Com uma casa, com um carro, com um cônjuge, com uma família linda, mas infeliz, descontente, vazio e insatisfeito. É assim que você quer viver? Então você que abriu aí a sua Bíblia comigo, eu queria convidar você a ler a partir do verso 11. E o texto diz assim: eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade e eu sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo do contentamento, e em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando por necessidade, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eugene Peterson, na sua versão, ou na sua transliteração, chamada A Mensagem, ele diz assim: de fato, pelo que me consta, eu não preciso de nada. Já aprendi a estar contente. Eu encontrei a receita para estar alegre. Onde estiver e com o que tiver, posso fazer qualquer coisa por meio daquele que faz de mim o que eu sou. Querido, antes de avançar, eu quero só deixar claro algumas coisas. Primeiro, contentamento não é você ser uma pessoa preguiçosa ou uma pessoa que se conforma muito fácil com as coisas. Contentamento não é comodismo, não é inércia, não é conformismo. Contentamento não é você ser complacente, preguiçoso, passivo, desanimado. Estar contente ou ter contentamento não é você desistir da vida, não ter sonhos. Deixar de projetar, de visualizar, não tem nada a ver com isso. Contentamento não é você estar vazio tentando se encher, não. Contentamento é você estar cheio para transbordar. Contentamento é você estar tão cheio, tão pleno, tão realizado, tão satisfeito, que você não precisa de nada para suprir nada em você. Pelo contrário, você pode doar, você pode repartir, você pode ser generoso, você pode transbordar. E é para esse nível de vida que Deus quer te levar. Agora a pergunta que eu te faço é esse nível de vida que você quer viver? Porque no mundo há dois tipos de pessoas, os pobres e os ricos. E deixa eu te perguntar, se contentamento é estar cheio a ponto de transbordar, qual desses dois estilos de vida pode gerar ou produzir melhor um contentamento em nós? A riqueza
O dinheiro ou a pobreza, a escassez? Qual dos dois você acha que gera mais contentamento em nós? A resposta é nenhum deles. Nenhum deles, sabe por quê? Porque o dinheiro não compra realização. O dinheiro compra uma casa, mas não uma família. Um plano de saúde, mas não a própria saúde. O dinheiro não é capaz de gerar satisfação, mas a pobreza também não. Então, olhando para isso, a pergunta que nós devemos fazer é como encontrar uma vida de contentamento, como viver de fato o contentamento. E aí eu quero já trazer aqui os pontos, eu queria que você anotasse. O primeiro ponto é: reconheça que Deus tem o controle de tudo. Reconheça que Deus tem o controle de tudo. Em Atos 16, Paulo visita a cidade de Filipos, a igreja para a qual ele está escrevendo essa carta, dizendo: eu aprendi o segredo do contentamento. Agora, sabe o que aconteceu para Paulo escrever essa carta dizendo isso para a igreja? Quando Paulo vai para lá pela primeira vez, ele encontra uma mulher chamada Lídia. E ele prega o evangelho para ela. A conversão de Lídia, da sua família, resulta na formação de uma igreja. E durante os primeiros dias de Paulo naquela igreja, ele vai expulsar o espírito de adivinhação de uma menina escrava. E aí os seus senhores vão açoitar Paulo e vão lançá-lo na prisão. Só que lá na prisão, ao invés de Paulo se queixar, de murmurar, ele começa a louvar a Deus, ele começa a adorar, ele começa a agradecer. E Deus responde a essa atitude do coração do apóstolo Paulo, sacudindo as fundações, jogando aquela prisão no chão, libertando ele daquelas correntes. Mas a atitude que Paulo tem chama tanta atenção do carcereiro, que até ele se entrega a Deus. E à medida então que a igreja de Filipos vai crescendo, eles iam dando apoio financeiro para Paulo nas suas viagens missionárias. Mas esse texto de Filipenses capítulo 4 vai nos mostrar que eles conseguiram ajudar Paulo por pouco tempo, mas para Paulo estava tudo bem. Ele confiava era em Deus, ele estava certo que no tempo devido Deus ia suprir todas as suas necessidades. Mas hoje talvez você me vendo pregar, você esteja se perguntando: Juan, mas qual é o ponto dessa história aí? O ponto é que Paulo confiou em Deus. Mesmo sem o sustento, ele não entrou em desespero, ele não entrou em pânico, ele não manipulou as pessoas, ele não fez chantagem emocional, ele não tentou mudar a situação, ele descansou no controle de Deus, ele esperou pacientemente no Senhor. Querido, entenda essa verdade: o contentamento, ele não está ligado ao suprimento imediato das nossas necessidades, mas sim o fato de sabermos esperar, mas sim o fato de sabermos aguardar a providência de Deus. E hoje nós podemos ter essa mesma confiança que o apóstolo Paulo teve, sabe por quê? Porque Deus está no controle de tudo, ele não perdeu o controle de nada. Querido, avalie, por exemplo, a complexidade da criação. A complexidade para Deus manter tudo em ordem, funcionando. Avalie a complexidade apenas para nos manter vivos e respirando. Às vezes você não está percebendo, mas Deus todo dia faz o planeta girar para que haja dia, para que haja noite, para que haja calor e frio, para que haja sol e chuva, para que haja crescimento e frutificação. A rotina de cuidado, ou a rotina do cuidado de Deus com o planeta, deveria nos encher então de satisfação e esperança, porque a rotina do cuidado de Deus com o planeta, com a criação e com os seres humanos, são provas de amor e de fidelidade. A palavra diz que Ele sustenta a criação com o poder da sua palavra. Por isso, não enxergue o normal, a rotina, o corriqueiro, como algo simples. A rotina é algo espetacular. A rotina de Deus, o corriqueiro, aquilo que a gente acha que é normal e natural, é espetacular. Portanto, quando nós olhamos para a criação dessa maneira, para o planeta dessa maneira, nós percebemos que é estupidez pensar que nós podemos controlar algo. É estupidez pensar que podemos projetar, dominar, manipular. É estupidez, nós não sabemos nem se estaremos vivos amanhã. Por isso, olha, trabalhe o máximo que você puder, mas confie no resultado que ele vem de Deus. Trabalhe o máximo que você puder e fique contente, descanse. Por quê? Porque o resultado vem de Deus. Nós não somos responsáveis pelo resultado, mas sim pelo trabalho. O resultado é Deus que dá.
Quando olhamos para o Antigo Testamento, nós percebemos que Abraão, José, Davi, Noé, eles tiveram que descansar e confiar no Senhor. Abraão e a promessa, José e o sonho que ele teve, Davi o reinado, eles tiveram que exercer confiança paciente na soberania de Deus. Portanto, o verdadeiro contentamento vem de aprender que Deus é soberano, não apenas pela sua intervenção, mas também por ser um grande maestro regendo a criação. Se você observar lá em Gênesis, Deus primeiro criou as plantas e depois o sol. Por quê? Para nos mostrar que tudo depende dele. Você não depende do seu patrão, você não depende do seu emprego, você não depende da economia, da política, você depende de Deus. Isso tem que estar muito claro. Você depende de Deus. Paulo disse, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Você crê nessas palavras? Você tem que acreditar que tudo está cooperando para formar em você a imagem de Cristo. Tudo está cooperando para o seu bem. Isso é fundamental para você desfrutar de uma vida de contentamento. Para viver uma vida de contentamento, em segundo lugar, anote aí, viva acima das circunstâncias. Viva acima das circunstâncias. O contentamento é algo que nasce de dentro. É um sentimento de satisfação, que produz uma atitude, então, como consequência no mundo. Por exemplo, olha o que Paulo diz, eu aprendi a viver contente. Eu aprendi o segredo, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Eu aprendi a como viver o contentamento. Querido, para Paulo, o contentamento era uma espécie de autossuficiência diante das circunstâncias da vida. Ou seja, Paulo não dependia de nada para estar cheio, realizado e satisfeito. Paulo não dependia das circunstâncias, não. Ele sempre estava bem. Por quê? Porque ele tinha autossuficiência, mas não nele mesmo, em Jesus Cristo que habitava nele. Veja o que ele diz, aprendi a adaptar-me, aprendi o segredo, e o segredo é, tudo posso naquele que me fortalece. O que Paulo está dizendo é, eu posso passar por um período de fartura, mas eu posso também passar por um período de escassez, e eu posso tudo porque Deus está comigo. Deus está guiando a minha vida e eu posso então cumprir a minha missão na terra mediante a toda e qualquer circunstância, seja boa ou adversa. Por quê? Porque Deus está comigo. Querido, aos olhos humanos, Paulo poderia ter se sentido abandonado em diversas vezes da sua vida, mas ele não tinha motivos para se sentir assim, mesmo que a sua vista pudesse perceber essas coisas. E sabe por que ele não tinha motivo? Porque Deus estava com ele, Jesus Cristo estava com ele. Talvez você não conheça tão bem assim a vida do apóstolo Paulo, mas deixa eu te mostrar o que esse homem passou. Se você for em 2 Coríntios 11, você vai ver o que está escrito lá. Olha o que ele diz, muitas vezes eu fui encarcerado, espancado mais do que posso contar. Em vários momentos eu estive à beira da morte, 5 vezes levei chibatada dos judeus, 3 vezes espancado pelos romanos, 1 vez apedrejado, naufraguei 3 vezes, em viagens difíceis, ano após ano, tive que atravessar rios, enfrentar ladrões, lutar contra amigos e inimigos, estive em risco na cidade, na zona rural, enfrentei perigo sobre o sol do deserto e nas tempestades do mar. Também fui traído por aqueles que pensei ser meus irmãos. Eu sei o que é trabalhar duro. Eu sei o que é passar noites longas e solitárias sem dormir. Eu já fiquei muito tempo sem comer. Sofri com o frio e com a falta de agasalho. Para aqueles que não conhecem, essa foi a vida do apóstolo Paulo, e é este homem que hoje nos ensina o segredo do contentamento. Se tem alguém que tem autoridade para nos ensinar sobre satisfação, é o próprio apóstolo Paulo, e é esse que está dizendo, eu aprendi o segredo. E se Paulo, mediante a tudo isso, aprendeu, por que eu e você não vamos aprender? E se ele conseguiu desfrutar e viver o contentamento, porque eu e você não vamos conseguir? Agora, o que você precisa entender é que tudo na vida é um processo. Para o mecânico chegar no seu carro, apertar um botão e fazer esse carro funcionar, existiu primeiro um processo de crescimento, de maturidade, de aprendizado. Para Paulo chegar aqui em Filipenses e falar, eu aprendi o segredo, eu aprendi a adaptar-me, querido, houve um processo de crescimento, de conhecimento de Deus, de maturidade.
Dos versos 11 a 12, Paulo vai falar sobre aprender com os problemas. E com os problemas você pode se fazer de vítima ou você pode ser um aluno. Tudo depende da sua perspectiva. Aqui Paulo está dizendo sobre aprender com os problemas. Você precisa permitir que as circunstâncias te ensinem aquilo que você tem que aprender. Como cristãos, podemos viver contentes em toda e qualquer situação. Nós não precisamos esperar as circunstâncias mudarem para nós sermos felizes. Por quê? Porque a felicidade é fruto do Espírito, a paz é fruto do Espírito. Portanto, mesmo diante de uma situação adversa, você pode ser um aluno e aprender o que você precisa para que você possa crescer. Paulo olhava para o problema diferente, ele não olhava para o problema e se sentia uma vítima, mas ele aproveitava daquele problema para crescer. Interessante porque quando ele estava preso, ele poderia ter pensado, não, eu sou uma vítima do sistema. Mas ao invés disso, sabe o que ele fez? Ele escreveu cartas para a igreja, ele pregou o evangelho, ele levou a mensagem de salvação para pessoas. Através do sofrimento, ele poderia ter aprendido a chorar mais, mas ao invés disso, ele aprendeu a orar mais. Ele poderia ter dito, eu sou prisioneiro de Nero, mas ao invés disso, ele disse que era prisioneiro de Cristo, porque ele sabia que no dia que Deus quisesse, Ele o libertaria daquela prisão. Meu querido, ao invés de entrar em crise, ao invés de se fazer de vítima, apegue-se à promessa de Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Toda crise, todo problema, toda enfermidade, toda aflição, todo sofrimento está cooperando para o seu crescimento. Além do mais, é temporário. O contentamento vem de saber que Deus tem um plano para nós, que Deus tem um plano para as nossas vidas, que esse plano é de paz. O contentamento vem de entender qual é o nosso propósito, acreditando que Deus é maior do que os problemas, Deus é maior do que as circunstâncias, é Ele que nos sustenta, nos protege, nos guarda, supre as nossas necessidades, cuida de nós para que nós possamos cumprir a nossa missão aqui na terra. Paulo suportou situações horríveis, mas com todas elas ele aprendeu, ele cresceu. Como é que você está olhando para tudo que você está passando na vida? Você olha de maneira carnal ou de maneira espiritual? Você olha para as dificuldades como vítima ou como aluno? Olha o que Paulo nos ensina. A nossa leve e momentânea tribulação está produzindo para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Por isso, não se atente para as coisas que se veem, mas para aquilo que não se vê, porque o que se vê é temporário e o que não se vê é eterno. Querido, quando Jesus chama Pedro para caminhar sobre as águas, ele não silenciou a tempestade, ele não acalmou o mar, ele não diminuiu o tamanho das ondas, não. Ele chamou Pedro para caminhar sobre as tempestades. E é assim que nós, enquanto cristãos, devemos viver. Nós devemos caminhar acima das circunstâncias. Em primeiro lugar, reconheça o poder de Deus para ter uma vida de contentamento. Em segundo lugar, viva acima das circunstâncias. E em terceiro lugar, para viver uma vida de contentamento, não se compare com ninguém. Querido, imagine se Paulo ficasse se comparando com os outros, com João, com Tiago, com Pedro. Ele ia ficar mal, ele ia ficar paralisado, ia ser infrutífero. Portanto, não se compare com ninguém. Não compare o seu bastidor com o palco do outro, não faça isso. Muitos cristãos estão descontentes não porque não têm uma vida boa, mas porque estão olhando para pessoas que estão acima deles. E essa atitude faz com que você, ao invés de agradecer a Deus, passe a murmurar e a reclamar. Quando você se compara com os outros, você desonra a Deus, porque você está rejeitando a forma como Ele te fez, a vida que Ele te deu, a missão que Ele te deu. Além disso, quando você se compara, duas coisas podem acontecer. A primeira delas é você se tornar orgulhoso, porque você se vê acima dos outros. A segunda delas é você se tornar invejoso, porque você não tem aquilo que os outros têm. Ou seja, a dificuldade que temos hoje para vivermos uma vida de contentamento, ela não é proveniente do fato de que é impossível viver com menos, mas sim porque nós não queremos viver com menos, especialmente quando nós vemos pessoas vivendo com mais. É verdade ou não é? Portanto, entenda isso. Você nunca vai encontrar felicidade olhando para fora.
Você não vai encontrar felicidade olhando à sua volta, olhando para a vida dos outros, para aquilo que eles têm ou não, para aquilo que eles são ou não. A única maneira de você encontrar felicidade e experimentar o contentamento é olhando para dentro e encontrando Jesus Cristo dentro de você. Não se compare. Você é único, a sua vida é única e Deus tem algo contigo, então não se compare. Para viver uma vida de contentamento, em quarto lugar, seja grato. Algum tempo atrás, eu estava andando de maneira apressada pelo corredor da igreja, uma pessoa pegou nos meus braços, me segurou, olhou bem dentro dos meus olhos e disse assim: eu ainda não tive a oportunidade de te agradecer por tudo que você tem feito pela minha família. E querido, sabe, eu estava na correria, na rotina, mas como aquilo me fez bem, eu pude ver a sinceridade do coração daquela pessoa. E nessa correria do dia a dia, nessa rotina louca, frenética que nós temos, nós até agradecemos aqueles que nos dão a vez no trânsito, aqueles que nos dão um presente, mas quantas vezes nós paramos tudo ao longo do dia e falamos assim: Deus, obrigado. Obrigado, Pai. Nossa, como eu sou grato pela vida que o Senhor me deu, pela minha família, sabe, pela vida que eu tenho vivido. Quantas vezes você para tudo para agradecer a Deus? Eu me lembro de uma história de um menino que estava precisando levantar um dinheirinho extra e ele escreveu um recado para a mãe. Ele foi lá, arrumou o armário, lavou a louça, ele arrumou a cozinha e ele deixou um bilhete lá. Mamãe deve o seu filho R$10 por guardar as roupas, R$10 por lavar a louça, R$10 por arrumar a cama. Quando a mãe chega, ela lê o bilhete e vê que está devendo o filho R$30. Ela coloca R$30 na mesa, escreve outro bilhete. Filho deve à mamãe, por trazer ao mundo, nada. Por virar à noite sem dormir cuidando de você, nada. Por te dar toda a comida que você precisa, nada. Por te dar roupa, teto, escola, nada. O filho, quando lê o bilhete, começa a chorar. Corre para os braços da mãe e começa a agradecê-la por tudo que ele nunca havia se dado conta. Percebe? Gratidão é a semente do mais. Interessante porque nesse período de Covid eu também ouvi uma história que mexeu muito comigo. A história de um senhor na Itália que teve que pagar uma diária de respirador enquanto esteve internado. Custava mais ou menos €500 o dia. E ele ficou internado por um longo período de tempo, mas ele se recuperou. E no dia em que ele recebeu alta, ele recebeu do médico a conta. E quando ele pega a conta daquilo que ele tinha que pagar, ele começa a chorar. O médico olha para ele e pergunta: você está chorando porque não tem condições para pagar? Ele diz: não, eu tenho, vou pagar até à vista. Eu estou chorando porque eu respirei a vida inteira e eu nunca agradeci a Deus por isso. Percebe? Às vezes estamos tão focados naquilo que não temos e gostaríamos de ter, que nos esquecemos de agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado de graça. Querido, olha para você, você está vivo. Quanto custa um órgão? Quanto custa para respirar? Quanto custa para acordar? Quanto custa a vida? Quanto custa a vida? Tem pessoas que dariam tudo para viver um dia a mais e poder abraçar a quem ama, poder liberar perdão sobre quem ofendeu, poder dizer que ama, poder tomar um café com a sua família e você está aí. Quando foi a última vez que você agradeceu? Filipenses 4, verso 6, Paulo vai nos ensinar que quem tem o costume de dar graças a Deus, experimenta paz. Talvez você não esteja vivendo em paz porque não está tendo o costume de agradecer. A gratidão é a mais bela demonstração de confiança, é louvor, é adoração. E isso é fundamental para que a gente viva uma vida de contentamento, porque a paz também é consequência de um coração grato. Para viver uma vida de contentamento, em quinto lugar, tenha poucas necessidades. Olha o que Paulo está dizendo aqui: eu alegro-me grandemente porque vocês renovaram a sua confiança em mim. Versículo 10 e 11. Porque vocês renovaram o interesse. Eu não estou dizendo isso porque eu esteja passando necessidade, porque eu aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância. Outro modo de dizer isso é o seguinte: Paulo está dizendo para a igreja de Filipos: olha, que legal que vocês renovaram o interesse, que legal que vocês querem voltar a me ajudar, mas olha, eu tenho tudo o que preciso, está ok, está tudo bem.
É raro ver alguém respondendo dessa forma, não é verdade? É raro você ver alguém hoje dizendo que tem tudo o que precisa. Normalmente as pessoas estão dizendo, eu preciso daquilo, estou sentindo falta daquilo, sabe? Eu tenho que adquirir aquilo, mas não, eu já tenho tudo o que eu preciso. E é interessante porque as pessoas não dizem isso porque de fato elas não têm. A verdade é que nós temos tudo o que nós precisamos. A verdade é que as nossas necessidades são poucas e que a gente complica tudo. Olha o que Paulo diz para Timóteo. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Pois nada trouxemos para este mundo e nada iremos levar. Por isso, tendo o que comer, o que vestir, estejamos satisfeitos. Para viver, nós não precisamos de muito. Nós precisamos de roupa, de alimento, de abrigo. Mas o que o marketing diz? Se tratando de alimento, tem que ser gourmet. Se tratando de roupa, tem que ser de grife. Se tratando de abrigo, tem que ser de alto padrão. Mas um dos segredos de Paulo é que ele se satisfazia com um necessário. Ele se satisfazia com pouco. Olha para a sua vida. Quais são as suas verdadeiras necessidades para viver? A ciência, por exemplo, diz que nós precisamos de 4 elementos: a água, o ar, a comida e a luz. E o interessante é que a Bíblia diz que Jesus é a água da vida, que Ele é o fôlego da vida, que Ele é o pão da vida e que Ele é a luz do mundo. Jesus é tudo o que você precisa. Ele é o seu pastor. E sendo o seu pastor, Ele encontra água para você. Ele te leva aos pastos verdejantes, Ele te guia num caminho reto, Ele te acompanha no vale da sombra da morte, Ele prepara um banquete para você. Em Cristo você já tem tudo o que você precisa. Portanto, contentamento não é você ter tudo o que você quer, mas é você desfrutar daquilo que você já tem. Contentamento não é você ter tudo o que você quer, mas é você desfrutar daquilo que você já tem. Certa vez um homem entrou no gabinete para fazer um aconselhamento e ele entrou desesperado dizendo: pastor, eu perdi tudo, eu perdi tudo. E ele estava dizendo isso porque ele havia acabado de ser demitido. E então o pastor dele disse assim: olha, estou tão triste porque você perdeu sua saúde. Ele: não, pastor, eu tenho a saúde, você não está entendendo, eu perdi tudo. E o pastor dizia para ele: eu estou tão triste então porque você perdeu o seu casamento e a sua família. Ele: não, pastor, graças a Deus eu tenho minha família, eu perdi tudo, eu estou tão triste. Então o pastor dizia para ele que você perdeu a sua salvação. E ele: não, pastor, eu tenho minha vida com Deus, mas eu perdi tudo. Aí o pastor olha para ele e diz assim: querido, você não perdeu nada. Pelo contrário, você tem tudo. O que você perdeu é secundário, é supérfluo, você tem tudo. Você tem Deus, você tem vida, você tem saúde, você tem sua família. O resto é resto, as coisas vão se ajeitar, as coisas vão acontecer. Acalma o teu coração, acalma o teu coração. Para viver uma vida de contentamento, em sexto lugar, tenha um padrão de vida correto, tenha um estilo de vida correto. Paulo disse: olha, eu sei passar por escassez e eu sei passar pela abundância. Tanto numa circunstância quanto na outra, nós precisamos aprender a viver de modo correto. Na falta ele se contentava, na abundância ele se contentava. O apóstolo Paulo aqui nos mostra que ele não era um esbanjador quando tinha muito, mas também não era um murmurador quando não tinha nada. Benjamin Franklin diz nesse mesmo sentido que o contentamento ele faz um homem pobre se tornar rico, enquanto o descontentamento transforma um rico em um pobre. Querido, o contentamento ele é capaz de suavizar as nossas privações, mas também de adoçar os nossos privilégios. Portanto, tenha um estilo de vida correto para receber as bênçãos de Deus, mas também para abençoar. É importante que você desenvolva um estilo de vida baseado na convicção dos planos que Deus tem para você. Você precisa desenvolver um padrão, um nível de vida que seja coerente com o seu chamado, com a sua vocação, com aquilo que Deus quer fazer. Você não pode desenvolver um padrão de vida baseado nas oportunidades ou nas circunstâncias, mas sim em quem você é e o que você nasceu para fazer. Ou seja, ter muito, muitas vezes não é sinal das bênçãos de Deus, porque Satanás também pode duplicar suas riquezas para que em tempo oportuno ele te escravize de forma que você se torne refém das suas próprias conquistas.
A verdade é que nós precisamos ter muito cuidado para não ter um padrão de vida maior do que o que nós realmente poderíamos ter. Hoje em dia tem muita gente que não viaja porque é refém das suas posses. Porque tem que estar presente, porque tem que cuidar, porque tem que estar lá. E aí, não viaja, não desfruta. Tem muita gente que não pode aproveitar dos seus ganhos, dos seus lucros, porque é ou se tornou refém dos seus negócios. Tem muita gente que tem casa fora do país, carro importado, mas não pode tirar R$100 e ajudar um irmão, porque se tornou refém das suas despesas. Esse não é o plano de Deus para você. Deus tem para você uma vida de abundância, mas também uma vida de liberdade. Entenda isso, a abundância de Deus, ela é sem tristeza, ela é com um propósito, ela é com uma missão. A abundância que Deus nos dá é para a gente alcançar vidas. Por isso, ajuste o seu padrão, baseado no propósito que Ele tem para você. Para viver uma vida de contentamento, em sétimo lugar, seja generoso. No início da carta aos Filipenses, Paulo diz: não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Paulo está dizendo o seguinte: olha, não faça nada apenas para você, ou só por você, ou só para você. Pensa nos outros, cuide dos outros. Paulo está tirando o nosso foco de nós mesmos e ajustando o nosso foco na família. Paulo está ensinando os crentes de Filipe a se preocupar com os outros, com os seus irmãos. E é interessante porque essa igreja compunha uma igreja pobre da Macedônia. Mas mesmo assim, essa é uma igreja extremamente generosa, que está sustentando Paulo, que está investindo na vida dele. Mas o interessante é que quando Paulo recebe essas ofertas, ele não fica impressionado apenas com o que ele recebe, mas com o tamanho da generosidade daquele povo, porque ele conhecia as limitações financeiras daquela igreja. De maneira que no versículo 17, olha, ele vai dizer que ele fica muito feliz, e ele vai nos dar aqui o real motivo pela felicidade dele. Olha o que ele diz: eu estou feliz não por causa da oferta, mas sim por causa daquilo que vai ser creditado na conta de vocês. Paulo, ele está mostrando para a igreja de Filipos que eles vão receber de Deus uma bênção incontável por causa da generosidade deles. E era isso que estava deixando Paulo feliz. Não a oferta em si, mas sim a bênção espiritual que aquele povo receberia. Percebe? Querido, muitos deixam hoje de experimentar o contentamento porque estão retendo tudo para si. Enquanto a Bíblia diz que a gente tem que doar, que a gente tem que repartir, que a gente tem que abençoar. De forma que um homem egocêntrico naturalmente será um homem descontente, mas um homem generoso será um homem satisfeito. Olha o que a Bíblia diz, Provérbios 11. Há quem dê generosamente e vê aumentar a sua riqueza. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios 19, 17, quem trata bem os pobres empresta a Deus e Ele o recompensará. 2 Coríntios 9, 6, lembrem-se, aquele que semeia pouco, colherá pouco, mas o que semeia com fartura, colherá fartamente. Deus deseja que todo cristão seja generoso. Deus deseja que todo cristão reparta. O contentamento vem de uma vida dedicada aos outros. Para viver uma vida de contentamento, em 8º lugar, viva na perspectiva da eternidade e não da vida terrena. Querido, entenda a mentalidade do nosso mundo hoje. Nós temos enxergado a vida como um processo que vai sanar, que visa sanar as nossas necessidades. E isso vem do humanismo. De um mundo onde Deus não é concebido. Ou seja, como não há Deus, só há o homem, então logo toda a existência, ela vive para me suprir. Porque se não há Deus, então eu sou o Deus da humanidade. Eu sou o Deus da minha vida e eu preciso ser satisfeito nos meus desejos. Agora, quantos cristãos não estão vivendo assim? Embora eles digam que servem ao único e verdadeiro Deus, quantos não vivem nessa perspectiva humanista de viver a vida para se satisfazer, para se completar, para se realizar? Quantos não estão vivendo assim hoje? Querido, a partir do momento que você entende que existe um Deus, a partir do momento que você se submete a esse Deus, a partir do momento que você entende que existe vida após morte e que a eternidade é a verdadeira vida, então nós não podemos mais desperdiçar o nosso tempo na terra.
Nós não podemos mais viver de qualquer maneira. Nós não podemos mais viver para nos satisfazer. A partir do momento que você entende que existe Deus e que existe uma vida eterna, você precisa viver para satisfazer Ele e se preparar para viver na eternidade. Olha o que Paulo diz para Timóteo: ordene aos ricos do presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na riqueza, mas em Deus, que em tudo provê ricamente para a nossa satisfação. Olha só, querido, não ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que em tudo provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene aos ricos do presente mundo que pratiquem o bem, que sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si, um firme fundamento que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Nesse texto, Paulo está dizendo que a vida eterna, esta sim é a verdadeira vida. E ele diz que enquanto nós estamos aqui, nós devemos nos preparar para que nós possamos então entrar na eternidade. Olha o que ele diz: pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, sejam generosos e prontos para repartir. Querido, não viva na perspectiva dessa vida terrena. Viva com foco na eternidade, sabe por quê? Porque nós estamos aguardando uma vida que jamais acabará, uma vida onde não mais haverá choro, nem ranger de dentes, nem tristeza, nem dor, nem fome, nem guerra, nem miséria. Nós estamos aguardando uma vida que trará uma satisfação permanente. Nós estamos na expectativa dessa verdadeira vida que Deus está preparando para nós. Sabe, eu mal consigo imaginar como deve ser passar todos os dias da minha vida em uma boa condição física, emocional e espiritual. Eu mal consigo imaginar como deve ser criar e poder fazer tudo no ápice, tudo de maneira muito, muito perfeita, muito excelente. Mal dá para imaginar tudo isso. Portanto, você precisa se preparar para este tempo, você precisa se preparar para a eternidade. Para simplificar e para ilustrar, deixa eu te mostrar isso por outra ótica. Sabe quando você vai morar em outro país? A primeira coisa que você precisa é de uma autorização daquele país para entrar lá. Depois você tem que aprender o idioma. Você precisa então praticar na sua casa, ouvir as músicas, escrever, conversar. Você precisa entender a cultura daquele país e se adaptar. Até certo ponto você estaria vivendo aqui no Brasil como se já estivesse lá, falando o que eles falam, comendo o que eles comem, tentando se adaptar à cultura, para depois você ir para lá. É ou não é assim quando a gente se prepara para um intercâmbio ou para trabalhar fora? É ou não é assim que acontece? Também é assim que nós nos preparamos para a vida eterna, vivendo aqui como se nós já estivéssemos lá. E deixa eu te dizer, no reino de Deus não há escassez, há fartura. Não há egoísmo, há generosidade. Não há mesquinhez, há perdão, há amor, há alegria, há festa. Portanto, se nós queremos viver na eternidade, nós precisamos começar a viver a cultura do reino dos céus aqui na terra. E é isso que Deus quer para você. Esse é o estilo de vida que Ele tem para você. Um estilo de vida de satisfação e de contentamento. Querido, se Jesus é o seu Salvador, então Deus, o único e verdadeiro Deus, é o seu Pai. E o Espírito Santo é o seu Consolador. E se você tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, você pode estar cheio, satisfeito e realizado, porque você já tem muito mais do que você precisa para viver. Ou seja, se você tem Jesus, você não está sozinho. Você não é órfão, você não é abandonado, você é filho, você faz parte de uma família espiritual. Se você tem Jesus, você tem graça todos os dias e misericórdia para o seu pecado. Você tem a direção do Espírito Santo para a sua vida. Você tem uma âncora para os períodos de tempestade. Você tem contentamento para todas as situações. E você tem suprimento para continuar avançando. Em Jesus Cristo você tem tudo que você precisa. Jesus é o único que hoje pode satisfazer esse vazio que há em você e te preencher de tal maneira para que você não ande mais necessitado, mas para que você ande a partir de agora transbordando. Só Jesus pode fazer isso para você. O contentamento, a satisfação não vem de olhar para fora, vem de olhar para dentro, encontrar Cristo dentro de nós. E essa é a obra que o Espírito Santo quer fazer hoje na sua vida. Essa é a última mensagem
da série Vida de Rico. E a gente não pode terminar sem que você tome uma decisão, sem que você tome uma atitude. Deus sonhou com você antes da sua existência, Ele pensou em você. Deus te deu uma identidade, Deus te deu um propósito, Deus te deu uma missão, e você não pode viver de qualquer maneira, você não pode desperdiçar a sua vida. Não saia dessa série de mensagens sem tomar uma decisão, sem se entregar a Deus, sem se submeter aos planos e sonhos que Ele tem para você. Sabe por quê? Porque Deus tem planos de paz a teu respeito, de maneira que os melhores dias e anos da sua vida ainda estão por vir, mas você precisa se render. Que você possa orar comigo hoje dizendo: Deus, não me deixa de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Eu quero fazer parte, eu quero estar envolvido. Eu quero chegar ao período da velhice, da terceira idade, olhar para trás e falar assim: obrigado, Deus, porque eu vivi a melhor vida de todas. Obrigado, Deus, porque eu me entreguei para que pessoas pudessem te conhecer. Obrigado, Deus, porque eu estou chegando no céu agora, não sozinho, mas acompanhado de muitos e muitos que eu alcancei para ti ao longo da minha vida. Feche os seus olhos, eu quero orar por você, eu quero orar por mim, eu quero orar por nós. Pai, muito obrigado pela obra que o Senhor tem feito na nossa igreja. Muito obrigado por esse caminho de crescimento e transformação. Muito obrigado por tudo que o Senhor disse, por tudo que o Senhor falou, Pai. Agora, Deus, não deixa tudo isso entrar no ouvido e sair do outro, mas que toda a sua palavra produza transformação em nós. Deus, nós queremos nos submeter ao Senhor, nós queremos nos render ao Senhor, nós queremos nos entregar. Jesus habita no nosso coração. Se alguém que não te conhece, se alguém que ainda não entregou a vida para o Senhor, que hoje possa entregar, e que teu Espírito Santo possa entrar nesse coração e fazer morada, trazendo alegria, paz, porque é fruto do Espírito, selando essa pessoa com a salvação, para que ela não ande mais vazia por aí, mas sim e sempre transbordando, Pai. Abençoa cada família, Pai, abençoa cada pessoa, enche ela da sua presença, enche ela, Senhor, desse contentamento, dessa satisfação, e que no nome santo de Jesus Cristo essa pessoa possa desfrutar de uma vida de rico, entendendo quem ela é, de onde veio, para onde ela vai, o que ela tem que fazer enquanto ela está aqui. Essa é a minha oração, em nome de Jesus que eu oro, amém e amém. Querido, fez sentido para você essa série de mensagens? Manda um texto para nós. Você pode mandar no número de WhatsApp, está aparecendo na sua tela, também no e-mail, contato@pibbh.com.br. Dá o seu testemunho, dizendo o quão foi importante essa série de mensagens na sua vida. Nesse momento nós teremos agora um período onde você pode agradecer a Deus através dos seus dízimos e das suas ofertas. Esse é o último domingo do mês de março, e eu peço que você contribua para que você possa fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Então não deixe de contribuir. Aqui na tela está aparecendo o Pix da nossa igreja. É muito seguro, é rápido, é simples, é muito fácil. Você pode entregar então o seu dízimo, a sua oferta através do Pix. Tem um código de QR Code aqui nessa tela, é da nossa página, é muito seguro. Lá você pode gerar um boleto ou fazer a sua doação por cartão de crédito, e tem os dados bancários aqui para transferência, para depósito. Só não deixe de participar, só não deixe de agradecer, só não deixe de honrar a tudo aquilo que Deus tem feito por você, a tudo aquilo que Deus está fazendo neste exato momento e tudo que Ele ainda vai fazer, porque Ele é perfeito, Ele não erra, Ele é maravilhoso em tudo que Ele faz. Então entregue aí o seu dízimo, a sua oferta, mas faça em espírito de oração. Combinado? E para você que está nos visitando, eu quero dizer que você é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Nós não queremos ser uma página para você consumir, nós queremos ser uma família para você pertencer. Não é porque é virtual que não é real, pode ser real. Desde que você dê o próximo passo, manda uma mensagem de WhatsApp, sabe? Se prontifique, olha, eu quero participar de uma célula online, eu não moro em BH, eu moro em São Paulo, no Rio de Janeiro, eu moro no Egito, no Canadá. Manda uma mensagem para a gente, eu vou colocar você numa célula online, você vai ser discipulado, acompanhado. Nós queremos ser uma família para você, nós não queremos que você ande sozinho. Está chegando o dia do nosso batismo, se você deseja ser batizado, manda uma mensagem para a gente também, que nós vamos te discipular e te preparar então para dar esse passo que é muito importante também na sua vida. Combinado? Então manda uma mensagem aí falando, olha, eu quero uma célula, eu quero um discipulado, eu quero me batizar, eu quero fazer parte. Manda uma mensagem para a gente, vai ser um prazer poder caminhar junto com você. E por último,
último, não saia sem dar um like, sem deixar um joinha aqui nesse vídeo e principalmente se inscreva no nosso canal. Isso faz toda a diferença. Com isso o YouTube propaga esse conteúdo para muitas famílias. Combinado? Um grande abraço, que Deus abençoe muito a sua vida e que você tenha uma semana maravilhosa em nome de Jesus. Até semana que vem, série nova, 7 decisões que vão mudar a sua vida. Eu espero você. Um grande abraço e até logo.